Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de Gestão do Conhecimento e Inovação. Eu sou o professor Matheus e nesse componente nós vamos estudar aí os impactos da inovação, né, a forma de se realizar a inovação e como fazer gestão do conhecimento, que é uma atividade hoje tão importante para as empresas quanto a própria inovação. Os dois estudos, né, as duas áreas de estudo, as duas atividades da empresa, tanto a gestão do conhecimento quanto a inovação, andam juntas. Né? Para eu fazer inovação, eu preciso fazer gestão do conhecimento e a inovação pode alavancar a gestão do conhecimento. Então, nessa nossa primeira aula, eu vou falar um pouco para vocês sobre a era da informação. É uma aula introdutória, né, de 7 semanas de aula. Então, nessa nossa primeira semana, é mais para a gente entender um pouco o contexto em que nós estamos vivendo, né, um pouquinho da evolução, para que nós pudéssemos chegar nessa era da informação e os seus impactos, tanto na vida profissional quanto na empresa, né, nas decisões, na gestão, os impactos do ponto de vista dos desafios, das oportunidades que surgem nesse novo momento que nós vivemos, nessa era de informação, né, que é uma era de constante transformação. Muito bem, então, na agenda dessa nossa aula, nós temos aqui uma fala inicial da era da informação e depois eu vou tratar diretamente dos impactos para o profissional e para a gestão. Muito bem, para iniciar então a Revolução Industrial, aquela que nós estudamos lá no início das nossas aulas, né, para quem fez lá o componente de gestão e processos administrativos, nós entendemos um pouquinho da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, aquela que trouxe a evolução da mecanização, né, a força a vapor, culminando depois na nossa segunda revolução, né, que vem trazendo à escala uma produção com linha de montagem mais efetiva, eletricidade, né, a combustão. Depois nós passamos para a automação, né, que é uma indústria chamada de 3.0, que é com o uso de robótica, né, computadores, internet, os eletrônicos, né, o microprocessador entrando para automatizar os processos. Então, nós temos uma queda, né, no uso da força de trabalho braçal humana, né, e aumento da produção com base em máquinas, né, com base numa produção automatizada. Né, e culminando, né, o que nós vivemos hoje em dia, aí, que se chama de indústria 4.0, ou a quarta revolução industrial, que são sistemas cibernéticos, né, internet das coisas, redes, inteligência artificial. Então, tudo muito conectado, transformando tanto a nossa vida, né, o nosso cotidiano, quanto a gestão, né, a forma de se fazer gestão, a forma de se administrar a empresa. Os desafios são novos, porém, surgem outras oportunidades. E aí, seguindo, né, nessa era da informação, talvez o que seja mais patente, né, o que fique mais forte aí na nossa cabeça, é que há uma intermediação entre homem e as suas atividades, as suas tarefas, por meio de uma máquina. Normalmente nós temos uma máquina realizando e facilitando as nossas atividades. Então há uma interação entre homem e máquina muito mais amigável, muito mais presente do que em outros momentos da nossa história. Então você, quando usa o seu celular, por exemplo, você está fazendo um uso, né, de uma máquina para facilitar muitas tarefas. E muitas vezes até para entrar em contato com outras pessoas, né, o que é o mais comum. Né? Nós temos aí os aplicativos de celular, redes sociais, aplicativos de mensagens instantâneas, fazendo essa intermediação, né, tornando cada vez menos urgente, né, menos perceptível o encontro pessoal, né, no ambiente físico. O ambiente virtual se torna cada vez mais um espaço, um lugar de trabalho, de estudo, de socialização, de diversão. Então, nós passamos as nossas atividades do espaço físico, muitas delas, para o espaço virtual. Tudo isso por meio do quê? Da intermediação de uma máquina. Então, hoje o celular que você carrega aí na sua mão, e muito provavelmente você está assistindo essa aula num celular,
tem muito mais capacidade de processamento, de armazenamento, do que os primeiros computadores. Então, nós carregamos em nossa mão um computador muito mais poderoso do que computadores de tempos atrás, né? Fazendo diversas atividades do nosso dia a dia por meio dessa pequena ferramenta, né? Isso talvez seja o exemplo mais forte de como as máquinas estão presentes no nosso dia a dia e intermediando nossas atividades, nossas ações. Então, entrando aqui na era da informação, o que, que acontece? A partir da década de 90, né, dos anos 90, as máquinas se tornam cada vez mais parte da mediação da relação humana e de nossas interações sociais, né? A máquina vem se tornando cada vez mais presente nisso, inclusive a partir da internet comercial, né? A internet como rede já existia há bastante tempo, mas a internet comercial ela ganha força a partir da década de 90, e aí nós temos várias atividades sendo realizadas nesse ambiente virtual. Então essa realidade, né, em que estamos conectados o tempo todo começa a se tornar cada vez mais presente, né? Nós estamos conectados quase que 100% do tempo. Talvez só não quando a gente dorme, né? O resto do tempo, quando estamos despertos, nós estamos com o celular, nós estamos assistindo um vídeo no streaming, nós estamos assistindo uma aula no YouTube, nós estamos respondendo mensagens a todo momento, nós estamos trabalhando conectados. Então, isso é muito forte nessa era em que vivemos, que é diferente das eras passadas. Alguns impactos, então, algumas mudanças nas nossas vidas, né, dentro dessa era da informação, para que a gente demarque bem esse contexto e comece a entender o que isso significa em termos de mudança, né, em termos do que nós estamos vivendo. Então, olha aí, o contato entre as pessoas torna-se possível no espaço virtual. Desta forma, a urgência do contato pessoal está cada vez mais em segundo plano. Então, a gente consegue conversar, a gente consegue saber notícias, a gente consegue até se relacionar à distância atualmente, né? Então, você está longe da família, você consegue fazer uma chamada de vídeo, você consegue uma certa aproximação. Substitui o contato pessoal? De forma alguma, mas ameniza, né? Permite essa possibilidade de aproximação. Isso vem transformando a nossa forma de se relacionar, inclusive. Se é bom, se é ruim, juízo de valor, né, não é o que nós temos que entrar aqui nessa aula, né? Tem críticas com certeza, tem pontos positivos, mas aqui o que eu quero trazer para vocês é que isso impacta a nossa vida de maneiras positivas e negativas. Aí depende de como nós encaramos essas ferramentas, de como nós utilizamos essas ferramentas. O segundo ponto aí, ó, ações do cotidiano foram transferidas para o espaço virtual. Então, comprar, estudar, trabalhar, até se relacionar, eram somente possíveis no espaço físico. Hoje é possível no espaço virtual. Essa aula que vocês estão assistindo é possível por conta dessas tecnologias, dessas transformações. Muitos, né, dos postos de trabalho são remotos, principalmente após pandemia, né, e ainda vivendo impactos da pandemia, nós tivemos uma aceleração nesse processo. Então, as pessoas começaram a perceber que muitas coisas podem ser feitas de forma remota, né? Estudiosos dizem aí que houve aceleração aí de 20 anos, né? Coisas que iriam acontecer só daqui 10, 20 anos, já tiveram que acontecer por conta dessa aceleração da pandemia. E isso tem impacto na gestão do conhecimento e na inovação. As empresas tiveram que inovar, as pessoas tiveram que encarar formas de trabalho, de estudar, se adaptar, né, com formas novas, que antes não eram necessárias ou não eram possíveis. Terceiro ponto é, ó, surgem criptomoedas, né, sistemas monetários que são livres do controle governamental, um dinheiro digital, né, um dinheiro que não é impresso, um dinheiro que não é físico. Né? Quando a gente estuda a história, por exemplo, né, do dinheiro, os primeiros usos eram troca de produtos, depois metais preciosos, né, eram pesados, difíceis de carregar, depois moedas e notas impressas em papel, documentos, né, atestando valor, né, contratos, e hoje nós temos dinheiro, né, em forma de bits, de bytes, né, digital, intangível, né, algo que você não vê, algo que você não tem condições de pegar, de ter na sua carteira física, mas você tem condições de ter numa carteira
virtual, né? E isso é possível a partir da era da informação. Demais, bom, pula o próximo aí que repetiu. O smartphone transformou a forma como as pessoas interagem com as máquinas e pessoas. Como eu falei lá no início, nós temos o smartphone como uma ferramenta de interação, de entretenimento, de trabalho, de estudo, mudando a forma como as pessoas interagem, inclusive com as máquinas, né? Se nós pegarmos hoje a população, Brasil, existem dados que 70% da população tem um smartphone, né? Se nós voltarmos no tempo, isso era uma realidade muito distante, né? Em tempos atrás, era coisa de futuro, coisa de filme, né? Chamada de vídeo, né? Hoje você consegue fazer isso no celular, e pessoas que têm pouca afinidade com informática, com tecnologia, utilizam, né? Então mudou-se a forma como nós interagimos com as máquinas se tornaram mais amigáveis do ponto de vista da interface, né? De como eu me relaciono com ela, e isso abre portas, né? Para que as pessoas dos mais diversas formações, conhecimentos, regiões, consigam utilizar essas máquinas da mesma forma que você utiliza, da mesma forma que eu utilizo, né? Há essa facilidade no uso das máquinas, né? Vem se tornando cada vez mais fácil. E aí, para nós já seguirmos aqui para o encerramento, vou falar um pouquinho dos impactos, né, para os profissionais, para a gestão, né, nessa era da informação, nessa transformação que nós vivemos. Então, qualquer empresa hoje precisa demarcar sua presença no espaço virtual, seja pelo Facebook, pelo Instagram, por website, por marketplaces. As empresas precisam de uma presença virtual, não só da presença física. Inclusive, existindo empresas, né, organizações que só existem em função de um ambiente virtual. O próprio Facebook, Google, Instagram, lojas, né, que são exclusivamente virtuais, marketplaces como Mercado Livre, Elo7, Alibaba, enfim, AliExpress, são empresas que apenas podem existir por conta da era da informação. Antes não podiam existir, não tinha tecnologia para isso. E quando eu digo qualquer empresa, vocês podem observar aqui no slide, que está entre aspas, né, empresa. Porque empresa, hoje, nós podemos entender aqui no contexto dessa aula, não só como organização que você trabalha, a empresa que você mantém relacionamento como cliente, como consumidor, mas você sendo tratado como uma empresa. A sua marca, o seu conhecimento, a sua produtividade, as suas habilidades, as suas competências, a sua inteligência, tudo isso constrói o que você é do ponto de vista profissional e torna você uma empresa também. Então, você também tem que ter uma presença no espaço virtual, né? Você também tem uma página pessoal, você também tem um Instagram, você também muitas vezes tem um site, você tem um canal no YouTube, você começa a mostrar o conhecimento que você tem, você começa a se relacionar por meio dessas redes, e isso também aumenta o seu nível de empregabilidade. Você se torna, né, um profissional mais atualizado, mais antenado, mais conectado, como é o que essa era da informação pede. Então, não só as empresas, as organizações precisam estar demarcando o seu espaço no ambiente virtual, mas também nós, como profissionais. Próximo ponto, coletar dados sobre clientes se tornou muito mais eficiente, permitindo segmentar mercados de formas muito mais eficientes. Então, nós conseguimos entender, nos colocar mais na posição do cliente a partir de uma coleta de dados muito mais eficiente. Você certamente já percebeu que quando você pesquisa alguma coisa que você quer comprar lá no Google, depois você sofre aí uma enxurrada de anúncios, né, de coisas desse tipo, né, que você estava procurando em páginas que você visita, no Facebook, redes sociais de forma geral. Por quê? Porque as empresas coletam essas informações e começam a mostrar para você oportunidades para você comprar aquilo que você demonstrou ter interesse. Então, essa segmentação, né, essa coleta de informações sobre o cliente se torna muito mais eficiente, muito mais efetiva, permitindo, né, contatos muito mais personalizados, né? O cliente começa a se tornar único mesmo, como antigamente se pregava, mas se não se conseguia fazer. Hoje é possível tratar o cliente de forma única nesse ambiente virtual.
né, entendendo de fato os seus interesses. Próximo ponto, a necessidade de flexibilidade e capacidade de adaptação constantes, reforçando ainda mais o caráter transitório das coisas. Então, tanto as empresas quanto nós profissionais precisamos ser flexíveis e nos adaptarmos às mudanças que são constantes. Tudo é transitório, né? Então, no momento nós estamos fazendo uma aula remota, no outro momento nós estamos numa aula presencial, no momento nós estamos ofertando nossa força de trabalho de forma remota, no outro momento presencial, no momento a empresa está numa determinada posição, em outra está em outra posição, os produtos, os interesses, as necessidades mudam muito rapidamente, né? A evolução é muito rápida. Então, eu preciso hoje ser um profissional flexível e altamente adaptável, assim como as organizações também precisam. Possibilidade de rupturas nos modelos de negócios, né? Destruição criativa, inovação como requisito de sobrevivência. Então, eu destruo para criar algo novo, algo melhor. Então, eu destruo processos dentro da empresa, eu desfaço processos que estão enraizados para criar novos processos, processos melhores. Eu destruo paradigmas, né, mapas mentais, formas de pensar, conceitos, pré-conceitos, para construir novos conceitos melhores, mais produtivos, mais ligados, mais adaptados à realidade que eu vivo hoje. Então, as empresas precisam fazer isso e as pessoas também, né? Essa destruição criativa. Eu não posso me apegar aos modelos, eu tenho que entender que eles estão em constante evolução. E isso passa pela nossa forma de pensar, pela nossa forma de agir, pela nossa forma de trabalhar, de estudar, inclusive, né? Vocês tiveram que passar por adaptações aí muito rápidas, e isso se mostra um desafio, mas também abrem oportunidades. Finalmente, aqui, competição acirrada em escala global, tanto para o profissional, né, quanto para as organizações. Então, você hoje não compete só com um profissional que está sendo formado aí do seu lado, na mesma cidade, na mesma escola. Você está competindo com profissionais que estão sendo formados no estado, no país, no mundo todo. As empresas hoje têm uma facilidade muito grande em buscar talentos em qualquer parte do mundo. Está tudo muito conectado. Da mesma forma, as empresas não concorrem só entre elas, no bairro, na cidade. Né? Imagina aí uma papelaria, uma livraria. Em tempos atrás, a concorrência dela quem era? A outra papelaria do bairro, da cidade, né? A outra livraria. Hoje, ela concorre com grandes empresas mundiais que estão atendendo o mesmo cliente que ela atende. Então, ela precisa evoluir, ela precisa se adaptar, senão ela não sobrevive. E isso também vale para nós profissionais. Se nós olharmos só para o lado e pensarmos, bom, eu estou concorrendo só com as pessoas aqui da cidade, aqui do bairro, aqui da região, eu vou estacionar. E eu vou perder diversas oportunidades por conta desse pensamento que não é da era da informação, é da era industrial, de um outro momento, que não cabe mais. Então, esses são alguns dos impactos, tanto para as empresas, né, para a gestão, esses novos desafios, quanto para os profissionais. Para a gente finalizar, como sempre, né, eu peço para que vocês comentem aí no vídeo, né, coloquem aí um feedback do que vocês acharam da aula, enfim. E para direcionar um pouquinho mais, pense em alguma mudança que a virtualização, que a digitalização atual trouxe para a sua vida, né, o que ela trouxe de mudança no seu dia a dia, na sua vida, e compartilhe aí conosco para a gente trocar experiências, tá bem? Não esqueça aí de deixar o like. Muito obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima.